pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre reprodução humana, tá certo? Então, vamos para a aula. Pois bem, pessoal, na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de reprodução humana, tá certo? E aí, as habilidades que nós trabalharemos na aula de hoje será reconhecer a importância da reprodução para a perpetuação das espécies de seres vivos e identificar e caracterizar os órgãos do sistema reprodutor humano. Então, vamos para a nossa aula. Bom, gente, na aula passada nós falamos aí sobre a anatomia do sistema genital, não foi isso? Nós falamos do sistema genital feminino, não foi isso? Que o sistema genital feminino era composto aí por órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos são os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. E esse conjunto de órgãos externos são denominados de pudendo feminino. Lembram disso? Pois é, e aí também tem um conjunto de órgãos internos, que são a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. E cada um desses órgãos desempenham funções fisiológicas muito importantes que estão relacionadas com a reprodução. E é isso que nós iremos ver na aula de hoje, tá certo? Bom, pessoal, começando aí pela ovulação, nós vamos ver aí essa característica fisiológica do sistema genital feminino que é muito importante, que está relacionado diretamente ao processo de reprodução. Bom, desde que nasce, a menina ela já nasce com estoque, tá certo, de ovócitos em seu ovário. Então, quando é definido o sexo lá no momento da fecundação, quando o espermatozoide se une com o óvulo, o sexo da criança vai ser definido naquele momento. E aí, se for menina, quando o sistema genital da menina começar a ser formado dentro do útero da mãe, dentro do útero materno, esse sistema genital já vai preparar os ovários junto com os ovócitos. Então a menina já nasce com aquele estoque de ovócito pronto, tá bem? E aí, quando a menina chega no seu período de puberdade, por volta aí aproximadamente dos 12 anos de idade, os ovócitos começam a amadurecer dentro do ovário. Então, é a partir da puberdade que o ovócito vai começar a amadurecer. E aí vai ser liberado. Então, é a partir da puberdade que acontece um processo denominado de ovulação, tá bem? E a ovulação nada mais é que a liberação do ovócito do ovário da menina, tá bom? E aí, a cada mês é liberado um ovócito de um ovário, tá? Em uma das tubas uterinas. Porque lembram que eu falei na aula passada que não era liberado simultaneamente os dois ovócitos dos dois ovários? É um de cada vez, tá bom? Então, é por isso que a cada mês é liberado apenas um em uma das tubas uterinas, tá bem? E aí, pessoal, depois que o ovócito é liberado lá na tuba uterina, ele tem um caminho a percorrer até chegar no útero. Então, prestem atenção nesse gifzinho aí que eu coloquei para vocês. Olha só, essa bolinha é o ovócito, tá? Que tá sendo liberado do ovário. E aí ele tá caindo aí dentro da tuba uterina. Olha só, esse canal é a tuba uterina, tá? E aí esse ovócito precisa percorrer esse caminho. E ele percorre esse caminho porque nas tubas uterinas tem estruturas parecidas com cílios, essas estruturas mais ou menos aqui que parecem uns pelinhos. Então, essas estruturas fazem com que o ovócito se movimente lá dentro da tuba uterina, tá certo? E aí, nesse percurso, nesse caminho que ele percorre dentro da tuba uterina, dura aproximadamente 2 dias. Então, o ovócito fica lá na tuba uterina por aproximadamente 2 dias, e esperando que o espermatozoide, que porventura esteja dentro do sistema genital feminino, chegue lá na tuba uterina e fecunde lá aquele ovócito, tá bem?
Beleza, e aí depois que ele passa 2 dias dentro da tuba uterina, no terceiro dia aproximadamente, ele chega ao útero, tá bem? Então, nesse terceiro dia, o ovócito vai chegar ao útero. E se ele tiver fecundado, se um espermatozoide tiver encontrado esse ovócito, ele vai se implantar no útero, como nós iremos ver mais posteriormente, tá bem? Perfeito, pessoal. Porém, se não houver fecundação, se não tiver um espermatozoide dentro do sistema genital feminino para fecundar esse ovócito, ele vai se degenerar e vai morrer, tá? Então, quando o ovócito não é fecundado, ele se degenera e morre. E aí, isso ocasiona um processo denominado de menstruação, tá bem? Em que começa a acontecer exatamente na puberdade, nas meninas, porque é no período que as meninas começam a ovular, tá bem? Então, a menstruação ela vai ocorrer devido à ação de hormônios sexuais, no caso das mulheres, progesterona e o estrógeno, tá? Que vão preparar mensalmente o útero para a chegada de um zigoto. Então, mensalmente o útero, essa estrutura que eu tô mostrando para vocês, é preparado o tecido uterino, tá? É preparado para receber um zigoto. Então, quer dizer, professora, que todo mês do útero da mulher é preparado para receber um zigoto? É exatamente isso. É por isso que a mulher todo mês menstrua, né? A menstruação só é interrompida caso a mulher esteja grávida, tá bem? Então, todo mês essa estrutura, tá, do útero é preparado para receber um zigoto. E aí essa preparação envolve aí a formação de um revestimento. Então, olha só esse revestimento aqui desse útero, tá? Então, esse revestimento é preparado, é depositado várias e várias camadas de células, tá? Nesse tecido. E aí também a formação aí de vasos sanguíneos. Então, fica um tecido rico de vasos sanguíneos, um tecido que chamamos de tecido vascularizado. Tá bem? E aí esse tecido ele é denominado de endométrio, tá? Não esqueçam esse nome, endométrio, repitam comigo, endométrio, não esqueçam. Por quê, pessoal? Caso não haja fecundação, caso o ovócito não encontre o espermatozoide lá na tuba uterina, ele vai chegar ao útero, né? Não teve fecundação, ele vai se degenerar e vai acabar morrendo. E aí não houve fixação de um zigoto na parede uterina. E aí aquela parede uterina, aquele endométrio, aquele tecido que estava rico em vasos lá, todo preparado para receber um zigoto, ele vai acabar se desprendendo da parede uterina. E isso vai ocasionar um sangramento que vai sair pela vagina, que nada mais é que o fluxo menstrual, tá bem? E aí, pessoal, esse fluxo menstrual, a menstruação, ela geralmente tem uma duração aí de aproximadamente entre 3 a 6 dias, tá bom? Não é uma regra também, tá? Existe mulher que vai menstruar apenas 3 dias, outras 4, outras 5, outras 6 e assim sucessivamente, tá bom? Então, é um valor aí aproximado, tá bem? E aí, essa menstruação, ela vai se repetir mensalmente caso não ocorra fecundação ou fertilização. Por quê? A menstruação ela é ocasionada exatamente pela não fecundação, não é isso? Porque aquele tecido estava lá preparado para receber um zigoto para ser fixado e aí não houve essa fixação do zigoto, então é por isso que aquele tecido vai se desprender e vai sair para começar uma nova preparação para o próximo mês, tá bom? E aí, caso não ocorra fecundação, vai se repetir novamente, tá certo? E aí essa menstruação, ela tem um ciclo, que é denominado de ciclo menstrual. E eu trouxe uma representaçãozinha para vocês observarem. Olha só esse ciclo menstrual. O ciclo menstrual das mulheres tem duração aproximadamente de 28 dias. Não é uma regra também, tá? Não necessariamente toda mulher tem que menstruar e tem que ter um ciclo completinho de 28 dias. Não, tá? Ciclos de 21 até 35 dias é super normal também. E principalmente
Principalmente na puberdade, o ciclo menstrual das meninas não é regular, porque exatamente a menina está se adaptando a essa nova fase de mudanças, e aí aquele ciclo menstrual quase nunca é regular. Então isso também é normal, tá certo? Então vamos aprender a interpretar um ciclo menstrual. Olha só. Essa fase aí em vermelho, de 1 a 5 dias, é aproximadamente os dias de menstruação. Os dias em que aquele endométrio, aquele tecido, né, que estava preparado para receber um zigoto, está se desprendendo lá do útero e está ocasionando aquele fluxo menstrual, que é aquele sangramento, tá? E aí, beleza, passou esse período de menstruação, a mulher vai entrar num período de pré-ovulação, tá? Então, aquele tecido que foi desprendido vai começar a se reconstituir novamente, tá? Aquele endométrio vai começar a se reconstituir novamente para se preparar para a nova ovulação. Então, esse período aí em azul é o período de pré-ovulação. E aí, 14 dias depois que a mulher menstrua, ela entra no período de ovulação, tá? 14 dias depois da menstruação é exatamente aí a data em que um ovócito vai ser liberado do ovário da mulher, tá bem? Então, essa fase aí em verde representa o período de ovulação, tá bem? E aí, depois que ela libera esse ovócito, né, lá do seu ovário, esse ovócito vai entrar na tuba uterina e vai estar lá preparado para receber um espermatozoide. E aí, caso o espermatozoide não fecunde aquele ovócito, ele vai se degenerar, olha só ele se degenerando aqui, então ele vai se degenerar e vai acabar morrendo. E aí esse período aqui em rosa tá mostrando aí o período de pré-menstruação. E nesse período de pré-menstruação é comum as mulheres terem algumas alterações emocionais e até físicas, que é chamado de tensão pré-menstrual, que é a famosa TPM, tá bem? Então a TPM acontece aí nesse período pré-menstrual, tá bem? Agora, eu trouxe um videozinho bem interativo para vocês entenderem como que se dá esse ciclo menstrual, tá bom? Então prestem bastante atenção nesse videozinho, tá certo? O início da menstruação é um momento muito importante. Mas o que é exatamente a menstruação? E por que milhões de garotas passam pelo ciclo menstrual todos os meses? A menstruação é um sinal de saúde e fertilidade. É parte de um processo mensal chamado de ciclo menstrual, que é o jeito de o corpo se preparar para a gravidez. Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias. Embora algo entre 21 e 35 dias seja normal. O ciclo é regulado por hormônios, pequenos mensageiros produzidos pelo cérebro e pelos ovários. Ele tem 4 fases: menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. A menstruação é o que ocorre quando o revestimento do útero é eliminado como fluxo menstrual. Ela pode durar entre 3 e 7 dias. Você só perde por volta de 4 a 12 colheres de chá de fluido menstrual durante o seu ciclo. E nem tudo nesse fluido é sangue. Na próxima fase, o cérebro envia mensagens para os ovários e para o útero, para produzir os hormônios chamados progesterona e estrogênio. Esses hormônios preparam um óvulo para ser liberado e fazem com que o revestimento do útero, o endométrio, fique mais espesso. 14 dias antes da menstruação, um óvulo maduro é liberado de um dos ovários para a tuba uterina. Chamamos isso de ovulação. Se for fertilizado por um espermatozoide, o óvulo se alojará no endométrio e iniciará a gestação. Se o óvulo não for fertilizado, o endométrio não será mais necessário e começará a se decompor. Esse é o início do período pré-menstrual. Durante essa fase, você pode sentir cólicas. Você também pode sentir-se um pouco mais emotiva do que o habitual, ou se sentir inchada, ter espinhas ou seios sensíveis. Isso é conhecido como síndrome pré-menstrual, ou TPM, e pode ser aliviada por meio de dieta saudável, exercícios leves ou banho quente. Por fim, o endométrio começará a sair do útero e o seu período menstrual inicia novamente. Então é isso. Entenderam, pessoal, como que se dá esse ciclo menstrual? Foi facinho aí com esse vídeo, não é isso? Então vamos continuar.
Pois bem, pessoal, e aí vocês se lembram que eu falei para vocês que as mulheres já nasciam com um estoque de ovócitos? Pois é, esse estoque ele acaba, tá certo? Então há um certo período da vida das mulheres que esse estoque vai acabar, tá? E aí vai entrar em uma fase denominada de menopausa. E a menopausa é exatamente o período em que o estoque de ovócitos da mulher se esgota. E aí acontece aproximadamente aí entre os 45 e 55 anos da vida aí das mulheres, tá bem? Em que as mulheres passam da sua vida fértil e aí elas vão passar por uma fase infértil, tá bem? Que elas não vão mais liberar um ovócito e aí aquele ovócito se não existe mais ovócito, né, não vai ser capaz de gerar uma nova vida, tá bom? E aí, na menopausa, existem algumas características, como, por exemplo, transformações físicas e emocionais decorrente aí do desequilíbrio da produção de hormônios femininos pelos ovários. Então, vai haver aí um desequilíbrio hormonal causado aí pela essa alteração, pelo esse esgotamento, tá bom, de ovócitos. Perfeito, gente. Agora que falamos da fisiologia do sistema genital feminino, agora nós iremos passar para a fisiologia do sistema genital masculino, tá bem? E na aula passada nós falamos aí da anatomia do sistema genital masculino e que o sistema genital masculino também era formado por órgãos externos e órgãos internos. E os órgãos externos eram aí pênis e o escroto, e os órgãos internos eram testículos, epidídimo, ductos deferentes, uretra, glândulas seminais e a próstata. Então a gente vai ver aí a fisiologia do sistema genital masculino e qual que é a relação do sistema genital masculino com esse processo aí de reprodução humana, tá bom? Pois bem, gente, e aí o sistema genital masculino ele é formado, tá bom, com a principal característica que é produzir espermatozoides. Então, a produção de espermatozoides está diretamente relacionada com o processo de reprodução dos homens, tá bom? E aí os espermatozoides eles são produzidos, tá, pelos testículos. E os testículos também eles têm a função de produzir um hormônio sexual denominado de testosterona, né? Um hormônio sexual masculino. E a testosterona, ela começa a ser produzida no período de puberdade masculina. Então, é na puberdade dos meninos que a testosterona vai começar a ser produzida no corpo deles. E aí, a testosterona vai estimular a produção de espermatozoides. Então, é a partir também da puberdade que os espermatozoides vão começar a ser produzidos no corpo dos meninos, tá bem? E aí a produção de espermatozoides, ela vai durar por toda a vida do homem, tá bem? Diferentemente das mulheres, que já têm um estoque pronto, já nascem com aquele estoque e aquele estoque acaba. Os homens não, eles vão continuamente produzir espermatozoides aí por longo de toda a sua vida fértil, tá bem? Beleza, pessoal, mas onde exatamente que os espermatozoides eles são produzidos? Os espermatozoides eles são produzidos em estruturas localizadas nos testículos, denominadas de túbulos seminíferos. Então, prestem atenção aí nesses tubinhos que tem dentro do testículo. Então, esses tubinhos são denominados de túbulos seminíferos e é o local que é responsável por produzir os espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos dentro desses tubinhos, tá bom? E logo após eles serem produzidos, eles são mandados para uma estrutura denominada de epidídimo. Então, o epidídimo é esse órgão que está em cima do testículo, tá? E é responsável por armazenar, tá bom, os espermatozoides. E é lá no epidídimo que os espermatozoides também vão amadurecer. Então, eles vão passar por um processo de amadurecimento, tá bem? Então, não esqueçam, espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, depois que eles são produzidos, são mandados para o epidídimo, tá bom? Beleza, e aí eles ficam armazenados lá no epidídimo até haver um estímulo para que haja a ejaculação, tá bem? Então,
Espermatozoides são produzidos lá nos túbulos seminíferos, não é isso? Depois são mandados para o epidídimo, tá bem? E aí, quando vai acontecer a ejaculação, eles são mandados para um ducto, tá bom? Que é um canal chamado de ducto deferente. Então, é esse ducto aqui, olha, que tá ligando o epidídimo até os outros órgãos do sistema genital masculino. Então, esse ducto é denominado de ducto deferente. Depois do ducto deferente, os espermatozoides passam aí pelas glândulas seminais, também denominadas de glândulas bulbouretrais, e também pela próstata. E então é lá nesses locais, pela próstata e pelas glândulas seminais, que o espermatozoide, que é uma célula, vai receber um líquido, tá? Que nós conversamos até sobre esse líquido na aula passada, que é um líquido que é responsável por nutrir e também proteger os espermatozoides, não é isso? Então, depois que o espermatozoide recebe esse líquido da próstata e das glândulas bulbouretrais ou glândulas seminais, esse conjunto de líquidos com espermatozoides não são mais denominados de espermatozoides, são denominados de esperma ou sêmen, tá bom? E aí, depois que eles recebem esse líquido, eles são mandados para o ducto ejaculatório. E aí, depois, são mandados para a uretra. Olha só, a uretra passando aqui no interior do pênis, tá? E aí, meio externo do pênis, beleza? Então é esse percurso aí que os espermatozoides têm desde a sua produção até o momento da ejaculação, tá? Testículos, epidídimo, tá bem? Ducto deferente, glândulas bulbouretrais, próstata, ducto ejaculatório e uretra e exterior do pênis, beleza? Tá, professora, entendi o percurso dos espermatozoides, mas o que são espermatozoides? Então, os espermatozoides são os gametas masculinos, né? As células responsáveis pela reprodução nos homens. E os espermatozoides, eles têm essa fisiologia aí, tá? Essa esquematização aí representa um espermatozoide, tá bem? E o espermatozoide, ele é composto basicamente aí por 3 partes, que é a cabeça, o tronco e a cauda, tá? Na cabeça do espermatozoide vai conter aí a principal informação do espermatozoide, que é o núcleo, contendo o DNA. Então, o material genético do homem é guardado na cabeça do espermatozoide, tá? Então, é a informação primordial para a geração do zigoto, tá bem? E aí, lá na cabeça vai ter também uma estrutura denominada de acrossomo. E o acrossomo, ele é responsável aí por penetrar literalmente o ovócito. Então, é o acrossomo que vai fazer com que o espermatozoide penetre lá no ovócito, tá bem, pessoal? Beleza, e aí no tronco vai ter mitocôndrias. Vocês lembram das mitocôndrias quando falamos lá de células? As mitocôndrias, elas são estruturas que são responsáveis pela produção de energia. E o espermatozoide é uma célula que se movimenta e se movimenta muito rápido. Então é uma célula que necessita continuamente aí de energia. Então essas mitocôndrias, essas várias mitocôndrias aí contidas no tronco dos espermatozoides são responsáveis por prover a energia do espermatozoide. Funciona mais ou menos como um motorzinho que faz o espermatozoide se locomover, tá bem? E aí a cauda contém o flagelo, e o flagelo é essa estrutura, tá? Que tem um movimento assim ondulatório, e o flagelo é responsável pela locomoção dos espermatozoides. E os espermatozoides vão se locomover mais ou menos dessa forma aí que eu coloquei no gifzinho, tá bom? De uma filmagem aí microscópica para vocês observarem. Olha só, os espermatozoides se movimentam em movimentos assim ondulatórios, tá bem? Então, esse movimento ondulatório é proporcionado aí pelo flagelo dos espermatozoides, tá? Então, cada pontinho desse se movimentando é uma célula, tá bom, pessoal? Beleza. E aí, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, o ovócito no caso, é denominado de fecundação, tá? Ou fertilização. E nesse processo vai acontecer aí a reprodução humana, tá bom? Então, quando há o encontro do espermatozoide com o ovócito, é que se dá esse processo aí de reprodução humana. E aí, pessoal, na ovulação, a mulher vai liberar apenas um único ovócito. Então, a cada mês, a mulher libera um único ovócito em uma das tubas uterinas, um único. Enquanto em uma
ejaculação, o homem vai liberar aproximadamente aí entre 200 e 500 milhões de espermatozoides. Então, olha essa quantidade exorbitante de espermatozoides, tá certo? E aí, apenas um espermatozoide, apenas um, vai conseguir fertilizar ou fecundar o ovócito. Então, prestem atenção aí novamente nesse gifzinho que eu coloquei para vocês. Olha o tantão de espermatozoides que são liberados, tá? Então, aproximadamente aí, como eu falei para vocês, entre 200 e 500 milhões de espermatozoides são liberados em uma ejaculação. E aí, apenas um espermatozoide, olha só, consegue penetrar, tá bem? O ovócito, com a ajuda do seu acrossomo, consegue penetrar, e aí a partir dessa penetração vai acontecer a fecundação. E aquele ovócito, aquela célula, vai virar um óvulo, tá bem? E aí o material genético daquele óvulo vai se juntar com o material genético do espermatozoide, tá bom? Vão se unir e vão dar origem a uma nova célula, que é o zigoto, tá bem? Posteriormente, o zigoto vai se desenvolver em um embrião, depois feto e assim sucessivamente, tá bem? Então, é a partir disso aí que se dá a reprodução humana, tá? A união do espermatozoide com um ovócito, tá certo? Beleza, pessoal? E aí, a reprodução humana trouxe um esqueminha aí básico para vocês entenderem como que se dá esse processo. Olha só. Temos um sistema genital feminino aqui, esquematicamente mostrando na tela. E aí o ovário, né, entrou na fase de ovulação, né, isso? E aí o ovário liberou um ovócito. Olha só o ovócito aqui, ó, sendo liberado pelo ovário. E aí ele é liberado em uma das tubas uterinas. E aí, se houver um espermatozoide dentro do sistema genital feminino, esse espermatozoide vai conseguir, ó, passar por todo esse caminho aqui da tuba uterina e vai conseguir penetrar lá naquele ovócito, tá? E aí, quando ele penetra no ovócito, vai dar origem ao óvulo, beleza? E aí, esse espermatozoide vai colocar o seu material genético lá contido na cabeça do espermatozoide, dentro do ovócito, e aí o material genético do espermatozoide vai se unir com o material genético do espermatozoide, e aí vai dar origem a uma nova célula. Olha só essa aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? E essa nova célula é chamada de zigoto, tá bem? E aí o zigoto vai passar por sucessivas divisões. Lembram das divisões celulares? Então é nesse momento que acontece a primeira divisão celular, quando é formado aí o zigoto. Então acontece a primeira divisão. Então uma única célula se transforma em duas, beleza? E aí depois essa célula vai passar por sucessivas divisões, tá? Então eram duas células, vai se transformar em 4, depois em 8 e assim sucessivamente, tá bom? E aí por volta aí do 4º dia, esse zigoto chega lá no útero, tá bem? E aí passa por várias divisões, as divisões ainda estão acontecendo continuamente, tá bem? E aí, por volta do 8º dia, acontece a implantação desse zigoto lá no útero. Então, lembram daquele tecido de revestimento, o endométrio? Tá lá preparadinho, cheio de células, cheio de vaso sanguíneo para receber o zigoto. E a partir disso, a partir dessa implantação, que o zigoto vai se desenvolver até se transformar em um embrião, depois um feto, não é isso? E aí vai formar todas as partes que constituem um novo ser, não é isso? No caso, um novo ser humano, porque estamos falando aí de reprodução humana. E aí todo esse processo é denominado de gravidez, tá bem? Mas nós teremos uma aula para falar especificadamente de gravidez, então acompanhe as próximas aulas, tá bom? Perfeito, pessoal. Então vamos sintetizar tudo que nós falamos aqui sobre reprodução humana, tá bem? Nós falamos de dois processos fisiológicos muito importantes que estão relacionados diretamente com a reprodução humana, que é a ovulação, no caso das mulheres, tá bem? O processo em que as mulheres vão liberar, tá bem, ovócitos dos seus ovários. E aí esse ovócito é uma célula reprodutiva e também existe aí um processo fisiológico muito importante nos homens, que é a liberação de espermatozoides, tá bom? Que é ocasionado lá dos testículos, tá bem? Então os testículos têm essa responsabilidade de produzir e também liberar aí esses espermatozoides. E aí o espermatozoide vai se encontrar com o ovócito e aí vai dar origem a esse processo de reprodução humana, tá bom, pessoal?
Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre reprodução humana. Com essa aula nós fechamos esse conteúdo de reprodução humana. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Tenham gostado dessa aula. Então foi isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.